Olá, Pastor Robinson. Eu estava lendo a palavra naquele trecho de 2 Timóteo que diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça. Mas o que exatamente isso significa e o que Paulo quis dizer com isso? E agora, pastor? Olá, pessoal. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Para entendermos melhor o significado das palavras que foram ditas pelo apóstolo Paulo pouco antes dele ser executado, para entendermos, nós precisaremos nos deslocarmos, não é? Até a época em que viveu o apóstolo Paulo. Ele viveu na época do Império Romano. E o Império Grego antecedeu exatamente esta dominação romana. Os gregos, quando dominavam o mundo, eles tinham uma característica muito especial. Eles gostavam muito da arte, eles gostavam da cultura, não é? Eles também primavam pela linguagem, pela língua grega. Então, eles exigiram que o mundo inteiro falasse o grego. Como eu disse, após a dominação do Império Grego, veio o Império Romano, e os romanos, eles tinham uma língua, uma linguagem própria, que era o latim, mas todos falavam o grego, não é? E a cultura era chamada cultura helênica. Os romanos também, eles adotaram a religiosidade do povo grego. Então, o povo grego, eles criam uma mitologia, não é? Eles tinham deuses que eles adoravam, semideuses. Passamos a conhecer, então, a mitologia greco-romana. Os deuses gregos tinham um nome diferente durante o Império Romano. E, como naquela época era comum falar o grego, o Novo Testamento foi escrito exatamente na linguagem grega. É chamado grego koiné, era um grego popular. Por que eu estou falando isto? Porque desde o Império Grego, e também foi herdado pelo Império Romano, haviam competições, haviam atletas, haviam lutadores, não é? Que faziam isto em homenagem ao deus maior deles, chamado Zeus, que habitava no Monte Olimpo, daí o termo Olimpíadas. Mas, neste contexto, tem 3 histórias que eu queria compartilhar com você, que com certeza vai abrir o entendimento para aquelas palavras mencionadas pelo apóstolo Paulo. O primeiro item, ou a primeira história, é acerca dos gladiadores. Eram aqueles homens preparados, não é, para combater, para lutar uns contra os outros, e às vezes com feras também, num lugar chamado arena. A segunda história é de uma jovem princesa chamada Atalanta. E ela, desde os 15 anos, corria muito, gostava de correr. Corria pelos bosques, pelas florestas, e era também uma caçadora. E o pai dela, o rei, uma vez chegou para ela e disse: Atalanta, está na época, minha filha, de você casar. E ela disse para o seu pai: Pai, eu só vou casar com um homem que me vencer na corrida. E mais, se ele for derrotado, ele será morto. O pai de Atalanta concordou. E na época apareceu um jovem chamado Hipômenes. E quando ele foi até o palácio do rei, conheceu Atalanta. Ele foi a negócios e conheceu Atalanta, se apaixonou por ela e se determinou a casar com Atalanta. Logo ficou sabendo daquelas condições. Mesmo assim, ele aceitou o desafio.
E a mitologia diz que, chegando próximo do dia da corrida, a deusa Vênus, Afrodite, não é a deusa do amor, chegou até ele, a Hipômenes, e disse: Hipômenes, pegue essas 3 maçãs de ouro e lance quando você estiver correndo com Atalanta. Chegou o dia da corrida e imediatamente Hipômenes saiu na sua corrida, porque ele sabia da capacidade de Atalanta. E durante o percurso, por 3 vezes ele jogou as maçãs. Quando ela se aproximava, ele jogava a maçã, ela parava, buscava a maçã e com isso ele ganhava distância. Até que ele cruzou a linha de chegada e Atalanta já estava próxima dele, mas ele sagrou-se vencedor. Ele acabou a carreira como vencedor e casou com Atalanta e viveram felizes. É curioso que no ano 760 a.C. foram construídos lugares de corrida chamados estádios. O terceiro ponto que eu queria abordar era exatamente acerca do juiz, que era o árbitro dos atletismos praticados, das corridas, das lutas, dos combates dos gladiadores. Este juiz, ele não era um juiz togado, ele era um árbitro. Ele colocava sobre a cabeça do vencedor uma coroa de louros, chamada laurel. Naquela época, não tinham medalhas de ouro, de prata ou de bronze. Nós precisávamos fazer esses comentários para entender por que Paulo usou termos do atletismo da época para falar das coisas de Deus. Nos comunicamos através da linguagem, e a linguagem ela é contextualizada. Quando eu produzo estes meus vídeos, eu preciso usar palavras, símbolos, objetos do presente século. Paulo viveu durante a cultura helênica, então ele tinha que usar exatamente expressões conhecidas do povo daquela época. E o que estava mais em evidência? As Olimpíadas, os jogos, as competições. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é o que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele também escreveu para Timóteo, dizendo: e também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Bem, pessoal, espero ter contribuído para o entendimento da questão que me foi colocada e que gerou este vídeo. Tudo sob a ótica da cruz. Até a próxima.